O meu tema de trabalho, aquilo que eu estou a trabalhar e que tenho trabalhado nos últimos anos, não é propriamente sobre, digamos, o catolicismo especificamente e o seu papel político, mas o meu trabalho prende-se sobre as condições e as causas da democratização e da qualidade da democracia, sendo Portugal um dos países que eu costumo estudar, em comparação com outros países, e na história europeia em geral, desde o século XIX até aos dias de hoje. E a minha questão costuma ser: por que razão é que há sociedades que num determinado momento histórico fazem uma transição para um regime democrático e outras não o fazem, quando poderiam também fazê-lo, com condições para tal, e dentro das sociedades democráticas, porque é que há democracias que são mais profundas, se quisermos, têm nível de qualidade superior a outras democracias, onde, por exemplo, a corrupção é maior. Se associarmos a corrupção a níveis de qualidade mais baixos, é um indicador de baixa qualidade, ou baixa participação cívica ou política, etc. E aquilo que eu tenho encontrado sistematicamente no meu trabalho é que, para haver democratização e qualidade da democracia consolidada e bem-sucedida, tem que, em momentos genéticos de fundação e de transição de regime político, existir aquilo que se chama uma coligação progressista. Nessas coligações progressistas, eu já vou tentar explicar o que é que isso significa, nessas coligações progressistas há sempre um papel importante para grupos religiosos organizados ou difusos, sob a forma de movimentos sociais, partidos políticos ou organizações da sociedade civil ou redes sociais que participam nessa coligação a favor da democratização e do aprofundamento da democracia. Nós encontramos isso, há pouco o João falou de vários exemplos da história portuguesa, um segmento fundamental do catolicismo português apoia o 25 de Abril, participa do 25 de Abril, participa da radicalização revolucionária, como o João há pouco referia, até antes da Revolução está presente já numa panóplia de grupos oposicionistas. Quando isto não se verifica, a democratização é mais difícil. E vou tentar explicar porquê. Eu digo, aliás, isto fazendo só aqui um parênteses, é uma descoberta extremamente interessante, na minha opinião, que vai um pouco contra a literatura. A literatura tende a associar democratização com secularização, ou com o abandono de dinâmicas religiosas, e isso não se verifica, ou a apontar como causas da democratização e da qualidade da democracia o desenvolvimento económico, o crescimento económico, como uma condição fundamental para a democratização. O crescimento económico é mais uma consequência da democratização do que propriamente uma causa da democratização, na minha opinião, e por si só não chega para forçar regimes a tornarem-se democráticos, senão a China era já uma democracia, só para dar um exemplo. Ou outras tradições culturais, etc., níveis de participação cívica elevados, etc., que não estão necessariamente ligados à democratização. Portanto, eu digo isto também porque, e faço aqui um parênteses, é uma descoberta interessante com a qual tenho aprendido e também, de certa maneira, tentado enriquecer-me pessoalmente, do ponto de vista, isso permitiu-me um contacto com a literatura religiosa, teológica, etc., e aprender bastante desse ponto de vista, evidentemente, é o património, digamos, básico da civilização ocidental, digamos, um desses patrimónios. Porque eu digo isto porque eu não sou católico, queria também dizer isto, eu não falo aqui como católico, não sou batizado sequer e, portanto, tive uma educação, digamos, secular, embora, evidentemente, também não seja ateu, sou agnóstico. Portanto, queria também deixar isto claro para a audiência. Ora bem, o que é que eu significo, o que é que eu quero dizer por uma coligação progressista? Bem, sociologicamente, uma coligação progressista é uma aliança entre classes populares ou grupos populares e grupos médios numa sociedade, do ponto de vista sociológico, que são dois, digamos, é uma simplificação sociológica, mas são duas categorias sociais que frequentemente também têm interesses diferentes, historicamente a aliança de classe média e classe operária, para um maior papel e intervenção num regime político, no sentido de aumentar as suas oportunidades para a participação e para a ação política e a distribuição de recursos num determinado momento qualquer histórico. Ou seja, uma aliança progressista é um movimento político heterogéneo do ponto de vista das organizações, varia de país para país. Em alguns países envolveu partidos católicos aliados a partidos sociais-democratas, noutros países envolveu partidos liberais associados a partidos trabalhistas, com movimentos sindicais mais ou menos radicalizados, variou também, e com correntes diversas
religiosas diversas, que se coligam, nem que seja momentaneamente, para, em momentos de transição de regime, promover a inclusão e a igualdade política e socioeconómica dos grupos com menos recursos numa sociedade, face, digamos, a estruturas tradicionais de dominação socioeconómica. Portanto, uma aliança progressista é uma aliança que visa não só abrir uma sociedade no sentido da sua democratização política, mas também da sua democratização social, ou seja, abolir mecanismos de dependência cujos critérios de poder não são meramente políticos. Ricos sobre pobres, brancos sobre outras raças, homens sobre mulheres, historicamente, estruturas tradicionais de dominação que estão, digamos, inseridas, digamos, na estratificação social e que vão para além da política, não é? Pode haver voto, direito de voto e liberdades cívicas garantidas, mas haver dominação ou autoritarismo social. Só para dar um exemplo, a Índia, uma democracia formalmente, mas caracterizada por grandes desigualdades e níveis de pobreza avassaladores, não é? Portanto, do ponto de vista sociológico, não é propriamente uma democracia, por assim dizer. Deixem-me também dizer que eu acho que nós, em Portugal, estamos a viver aquilo que se chama um momento progressista. Não é propriamente ainda uma aliança progressista, e é também com esse objetivo que eu falo hoje, no sentido de retirar lições da experiência europeia. Estamos a viver um momento progressista no sentido em que o atual governo, em coligação mais ou menos declarada, embora não seja uma coligação propositiva, é mais uma coligação defensiva para reverter aquilo que foi o período da austeridade, num certo sentido, é pelo menos o início daquilo que se pode considerar uma coligação no sentido do aumento de recursos e de poder aos grupos que historicamente estão excluídos ou que foram excluídos durante a austeridade. As classes médias e as classes trabalhadoras, os estudantes, os precários, as pessoas comuns, por assim dizer. Não é? E nesse sentido é também um governo que se pode considerar potencialmente uma coligação progressista, mas ainda em construção, e uma das sugestões que eu venho aqui fazer, e também falo das lições que a história europeia mostra, é que o papel do ativismo religioso é importante na consolidação deste tipo de projetos também. O que é que eu... Do ponto de vista histórico, se quisermos, há dois padrões que não são repetíveis, penso eu, hoje em dia. A democratização, ou seja, olhando à democratização e ao seu fracasso também no período da história europeia até à Segunda Guerra Mundial, nós temos a participação de movimentos e partidos religiosos católicos, frequentemente em países onde há catolicismo, mesmo em países em que não são predominantemente católicos, que são heterogéneos do ponto de vista religioso, por exemplo, a Holanda ou a Alemanha, ou a Suíça. Nós temos a participação, se quiser, temos historicamente um padrão onde a hierarquia religiosa é avessa à democratização. É o caso de Portugal, Espanha, Grécia, parte na Europa do Leste também, mas dos países católicos, Portugal, Espanha e Itália, onde a hierarquia católica e os movimentos católicos, em parte, aliaram-se historicamente até à Segunda Guerra Mundial, e só a derrota, ou digamos o fim da Segunda Guerra Mundial, e Portugal e Espanha continua até os anos 70, a hierarquia católica é profundamente conservadora e avessa àquilo que são as forças da modernização, por assim dizer. Evidentemente que parte dessa posição é a responsabilidade também do feroz anticlericalismo da esquerda, e há aqui uma espécie de questão de ovo e galinha, em que a Igreja é profundamente reacionária, por assim dizer, e a esquerda é profundamente anticlerical. E a Guerra Civil Espanhola é talvez um dos exemplos históricos dessa oposição, e quem é que começou primeiro? Bem, isso aí... Não vou entrar por aí, mas haverá razões para tal, que remontam eventualmente ao século XVII, ao período do Iluminismo e à maneira como as determinadas hierarquias se orientaram num sentido mais progressista, ou menos até do ponto de vista teológico, em momentos a seguir à Reforma, à consolidação do período da Reforma. Mas sem entrar por aí, e à Contra-Reforma, evidentemente. O segundo padrão é o padrão onde foi possível uma democratização, onde os movimentos e grupos católicos foram fundamentais nesse processo, mas fizeram-no porque estão organizados em fortes partidos políticos e organizações da sociedade civil, incluindo um forte movimento sindical.
Isso acontece na Bélgica, em parte na Holanda, acontece em parte em França, acontece nos Estados Unidos, a experiência histórica dos Estados Unidos, onde por razões idiosincráticas específicas destes países, ou porque o catolicismo era uma religião minoritária, no caso da Holanda ou nos Estados Unidos, em que é uma religião de classes populares operárias, ou porque o catolicismo é, digamos, uma forma de ganhar, está associada a movimentos de independência nacional, no caso dos belgas face aos protestantes holandeses, ou porque as religiões organizadas, incluindo o catolicismo, já emergem enquanto movimento político em países que já têm forte tradição parlamentar. No caso, em parte, sobretudo da Bélgica, da Holanda, da Suíça e em parte da França. Nestas circunstâncias, o catolicismo aliou-se primeiro a partidos liberais para garantir a democratização e a seguir aliou-se a movimentos social-democratas e a partidos de esquerda para garantir a expansão do Estado de Providência. Isto depois é também conseguido por num conjunto de outras sociedades a seguir à Segunda Guerra Mundial, nomeadamente a Áustria, a Alemanha e a Itália, e depois está na base também do projeto de construção europeia, com a famosa aliança entre sociais-democratas e democratas cristãos, no sentido de criar um Estado de Providência universalista e, digamos, inclusivo e aberto, digamos, claramente no sentido de combater a pobreza e diminuir a pobreza e, eventualmente, as desigualdades. E penso que a figura de Alfredo Brito da Costa em Portugal vem um bocado nesta tradição de pensamento e de ação de um ativismo católico de combate à pobreza e de instauração dos primeiros, digamos, da estrutura inicial do Estado de Providência, no caso português. Não é? Mas a condição para este padrão de aliança entre o movimento católico e o movimento primeiro liberal e os movimentos de tipo social-democrata não é repetível hoje por duas razões. A primeira é a seguir ao concílio, uma razão é boa, a outra talvez seja menos boa. E penso que aqui talvez já entrando em diálogo com os meus colegas. A primeira é, a seguir ao Concílio Vaticano II, há uma abertura, de certa maneira, da Igreja, digamos, às forças progressistas e deixa de fazer sentido ter um partido de defesa da comunidade católica e religiosa em si mesma. Uma das razões pelas quais na primeira fase da democratização, em algumas sociedades, a democratização foi bem conseguida com a participação dos católicos, é porque eles eram fortemente organizados do ponto de vista político ou partidário. Ou seja, mas ao mesmo tempo eram comunidades extremamente fechadas sobre si próprias. Ou seja, historicamente, os partidos religiosos eram também partidos de subculturas que estavam fechadas a outras subculturas e que só se aliavam episodicamente para combater inimigos comuns. A famosa aliança em finais do século XIX entre socialistas e o Partido Católico na Bélgica contra os liberais. Para quê? Para evitar a mercadorização da vida, se quisermos, da sociedade, a criação de uma sociedade de mercado. Ora, no contexto de hoje, dos dias de hoje, há dois fatores que inibem essa capacidade organizacional. Em primeiro lugar é a própria orientação da Igreja Católica, desde os anos 60, o João falava há bocado disso, de não estimular a criação de partidos de defesa religiosa. Em segundo lugar, a própria crise dos partidos políticos. Todos os partidos políticos estão em crise, cada vez têm menos membros e cada vez há menos pessoas a votar, ainda menos, digamos, os partidos religiosos, onde, de certa maneira, também se foi notando uma secularização gradual da sociedade, desde a década de 60, sendo que essa secularização é, sobretudo, uma secularização, devo dizer, muito particular em certos países da Europa Ocidental, porque as dinâmicas religiosas estão aí de volta, como basta abrir o noticiário e ver o que se passa pelo mundo fora, incluindo na Europa,
E, portanto, esta via de um partido forte, organizado, implantado em comunidades, não é uma via, de certa maneira, possível hoje em dia. Portanto, a participação dos católicos é, num certo sentido, a participação nos partidos políticos existentes e constituírem-se, eventualmente, enquanto pequenos grupos dentro de cada partido. Mas isso inviabiliza, se quisermos, uma visão católica geral, seja ela de esquerda ou seja ela de direita, porque ela está, de certa maneira, subordinada ao jogo político ou partidário. Isto é bom ou é mau? Bem, por um lado, na minha opinião, é positivo. Isto significa a integração das comunidades católicas na vida democrática das sociedades europeias, em particular, e a sua normalização, por assim dizer. Ou seja, os católicos não têm que se organizar e defender-se de um mundo hostil, como tiveram que fazer em finais do século XIX, quando começaram a aparecer os primeiros partidos católicos. Por outro lado, e, portanto, o problema da organização dos católicos na sociedade civil é o problema geral da participação cívica numa determinada sociedade ser baixa ou alta, seja ela segundo princípios e formas de ação católica ou outras quaisquer. O declínio do movimento sindical, o declínio das associações de moradores ou outro tipo de organizações quaisquer. Dito isto, e aqui entro na fase final da minha apresentação, portanto, eu não acho que, quando há pouco o João falava, ou o padre José Tolentino falava sobre não há uma voz, Alfredo Murta Costa provavelmente foi a última voz que apareceu, bem, provavelmente já não há necessidade de haver essas vozes, porque a Igreja Católica em Portugal está institucionalizada e tem canais de acesso ao poder que estão, de certa maneira, regulares e que consegue fazer chegar as suas opiniões às instituições de decisão política, seja os ministérios que tratam sobre as questões de segurança social, consultam frequentemente a Igreja Católica e outros grupos de interesse organizados na sociedade. Num certo sentido, a Igreja Católica é um grupo de interesse particularmente importante, entre outros, na sociedade portuguesa e nas sociedades democráticas. Dito isto, eu acho que há um papel importante para o catolicismo organizado, ou semi-organizado, ou associativo, no aprofundamento da democracia portuguesa e das democracias em geral, mas provavelmente não é nos moldes que foi feito no passado. Não pode ser nos moldes que foi feito no passado. E, nesse sentido, ia sugerir também 3 ou 4 possibilidades que também são comprovadas pela experiência histórica de diversas sociedades europeias e outras, onde os movimentos católicos tiveram uma ação fundamental na democratização e no aprofundamento da democracia nessas sociedades. Em primeiro lugar, eu acho que o catolicismo, e mais uma vez volto a referir, eu não sou católico, mas um dos aspectos que eu noto mais relevantes, digamos, no catolicismo para o aprofundamento da democracia e para se situar junto dos grupos progressistas numa sociedade, progressistas naquele sentido que eu há pouco falava, é a ênfase que o catolicismo pode colocar, e mais uma vez, a interpretação dos textos bíblicos, penso eu, pode ser feita num sentido mais progressista ou menos progressista. E, portanto, há também aqui um apelo à imaginação teológica, se é que se pode dizer assim, uma leitura das históricas bíblicas, a sua reinterpretação num sentido de promover a democratização ou não. E a história, só para dar um exemplo, o jansenismo em França, historicamente, o jansenismo, uma corrente do catolicismo francês, está associada à gênese da Revolução Francesa e ao ideal dos direitos do homem, em parte. Há um debate sobre isso, pelo menos tenho estado a ler sobre isso, não sei o suficiente sobre isso também, mas há, de certa maneira, um potencial sempre nos textos bíblicos que os teólogos podem explorar num sentido mais progressista ou menos progressista. A teologia da libertação é outro exemplo, não é? Mas há um aspecto importante no catolicismo que é a ênfase naquilo que são categorias de sofrimento comuns a todos. E a ênfase também em valores tradicionais como a família, o trabalho e o respeito pelos mais velhos. Isto é, porque é que eu digo isto? Porque é que eu acho que isto é importante
porque nós vivemos num momento e os movimentos políticos tendem a dividir-se bastante quando são meras agregações de causas políticas. Nós observamos isso à esquerda, quando os movimentos de esquerda, é uma das razões, na minha opinião, do fracasso do Obama nos Estados Unidos. Ninguém estava à espera que, digamos, a Hillary Clinton, no seguimento do Obama, fracassasse. É a pulverização da esquerda numa agregação de causas desconexas. A ênfase em valores, digamos, que falam a um conjunto de categorias sociais, sejam as mulheres, os direitos das mulheres, os direitos dos homossexuais, os direitos dos trabalhadores, etc. E a ênfase, ir buscar tradições, e as tradições religiosas são particularmente importantes aqui, em que falam em, digamos, em dinâmicas de sofrimento, dinâmicas de humanidade, a um conjunto de categorias que eventualmente não estariam em comunicação umas com as outras, permite fortalecer movimentos políticos que queiram ser movimentos políticos de alianças progressistas. E a tradição católica é particularmente importante desse ponto de vista. Eu, durante uns anos, trabalhei numa universidade norte-americana e era uma universidade católica, Notre Dame, nos Estados Unidos, foi fundada por jesuítas no século XIX, e uma das fotografias que era recorrente na universidade era o presidente da universidade, que era o padre Hesburgh, de braço dado com o Martin Luther King e com todos aqueles que lutaram pelos direitos civis nas marchas em Washington. E este aspecto era particularmente importante, esta ideia de que há, digamos, aspectos de, digamos, de democracia, de igualdade e de exposição ao risco, aos mercados, etc., que são transversais a todos e que permitem dar cola a uma diversidade de grupos sociais que têm interesses divergentes. Mas, penso que ali, este é o segundo ponto, nos tempos em que estamos a viver, de feroz tendência para criar as democracias como sociedades de mercado, tornar uma ênfase também em valores comuns como, mais uma vez, uma tradição do exemplo, digamos, de exemplos teológicos, permite uma, digamos, focagem do discurso político num sentido de reduzir as desigualdades económicas e de favorecer a redistribuição económica. E este é um aspecto que também penso que é importante, ou seja, a ideia, é possível ir buscar, eventualmente, aos textos bíblicos e à tradição teológica, exemplos, histórias de vida, parábolas, etc., princípios, que são princípios que falam aos problemas económicos que toda a gente partilha, independentemente de serem classe média, classe baixa, classe alta, e isso é particularmente importante num período em que o inimigo, se quisermos, ou o rival que nós temos aí, para os grupos progressistas, à esquerda, católicos ou não, é, por um lado, o populismo de direita e o neoliberalismo feroz e a mercadorização das sociedades. Desse ponto de vista, a tradição católica é particularmente importante para coligações progressistas ao enfatizar a necessidade, e mais uma vez o exemplo de Alfredo Burto da Costa, de redistribuição e de combate à pobreza. E enfatizar este aspecto é muito importante e, mais uma vez, torna uma cola comum possível entre coligações que são sempre coligações heterogéneas. O terceiro aspecto, e com isto vou terminar, é também, são mais dois aspectos. O segundo é, a Igreja Católica é particularmente importante, no caso português, para a mobilização destas forças políticas de tipo progressista, mais uma vez, porque um dos problemas fundamentais das democracias contemporâneas é o declínio da participação cívica. E a infraestrutura organizacional da Igreja Católica é fundamental para fornecer toda uma rede de ativistas, laicos, menos laicos, mesmo com atores religiosos. Aliás, uma das coisas que eu acho que falta em Portugal não é tanto haver elites católicas a falar na televisão. Eu acho que até há bastante, já temos vários padres a escrever nos meios de comunicação social, uns mais à direita, outros mais à esquerda. Onde eu vejo que falta, em comparação com outros países, os Estados Unidos é o país que me vem mais à cabeça, é ativismo religioso de base. Movimentos sociais organizados que mobilizam comunidades
muitas vezes de uma maneira veemente na arena pública, que organizam protestos, que fazem ocupações, que combatem injustiças na rua, organizadas a nível da paróquia, a nível de uma cidade, etc. Onde é que estiveram os movimentos de católicos de base, liderados por padres ou por pessoas fora, digamos, da estrutura hierárquica da Igreja, mas que se identificam com o catolicismo, que são católicas, a mobilizar os cidadãos, enquanto católicos, contra a austeridade. Houve dois grandes ausentes, na minha opinião. Foram esses movimentos e foi o movimento de estudantes também, pá, que não é parentes, não. Penso que há aí imenso para fazer. Imenso para fazer do lado dos católicos, propriamente ditos, mas também do lado dos partidos políticos. Os partidos políticos, e agora vamos ter um novo ciclo eleitoral, as autárquicas, etc., podem, e sobretudo os partidos políticos do centro-esquerda, podem e devem, na minha opinião, é isso que a experiência histórica mostra, ir buscar ativistas às comunidades e criar lideranças a nível local, recrutá-las e mobilizá-las para projetos de ação coletiva transformadora da sociedade. E não há nada que impeça, nos dias de hoje, partidos como o Partido Socialista, como o Bloco de Esquerda, eventualmente o Partido Comunista, que já tiveram noutros momentos históricos católicos a participar do seu lado, de renovarem, desse ponto de vista, a militância tipo político nessas comunidades e utilizar a própria, ou se estabelecer alianças locais, que depois muitas vezes são agregadas em confederações nacionais, se o movimento crescer, para projetos de transformação social mais progressista. Isto é também particularmente importante, na minha opinião, porque os partidos hoje em dia perdem muita comunicação com a vida real das pessoas. E porquê é que perdem? Porque têm uma estratégia, na minha opinião, errada, e que depois leva a surpresas como a vitória do Trump nos Estados Unidos. E o Partido Socialista, só para dar um exemplo, em Portugal, também me parece às vezes extremamente confortável na sua posição vitoriosa neste momento e parece não ter um projeto de mobilização e ativação cívica da sociedade. Esquece que perdeu as eleições, face à direita, a verdade é essa. E apostam tudo numa estratégia eleitoral de mobilização baseada nas sondagens e baseada em apelos na televisão, mas não de contacto direto com as pessoas no dia-a-dia. Ou quando querem saber o que as pessoas pensam, no fundo querem saber o que é que as pessoas pensam das propostas dos partidos. Não querem exatamente saber o que elas pensam e saber o que é que as aflige, o que é que as apoquenta, desculpem estas expressões, no dia-a-dia. E isso é muito importante para criar uma democracia mais sólida e onde os cidadãos confiam mais nos partidos e nos governantes. Não é só pedir às pessoas para votarem no período das eleições e depois, de certa maneira, fechar as portas da mobilização política e dizer agora voltamos a falar daqui a 4 anos. É trabalhar com as pessoas no dia-a-dia. E trabalhar com as pessoas no dia-a-dia é fundamental trabalhar com as estruturas da Igreja Católica, que algumas serão mobilizáveis para projetos deste género. Finalmente, o último ponto tem que ver com se um projeto de transformação social no sentido progressista, mais igualitário e inclusivo, pressupõe a democratização das relações sociais, por assim dizer, ou seja, tornar a sociedade mais igualitária. Isso pressupõe também trabalhar com organizações como os sindicatos, como organizações comunitárias várias, etc. Mas pressupõe trabalhar com 2 grupos sociais onde a Igreja Católica historicamente é fundamental. Os imigrantes, o trabalho de acolhimento que é feito com os imigrantes é sobretudo com as estruturas da Igreja Católica e com aqueles que são os excluídos e os excluídos, que chegam a uma... e, portanto, se uma sociedade, um projeto democrático, só pode ser um projeto democrático que inclua os imigrantes e os reconheça. Enquanto tal, e estamos a viver uma crise de imigração na sociedade e as igrejas são as que têm um contacto imediato com isso. Portanto, qualquer partido político que esteja a trabalhar a sério sobre igualdade tem que trabalhar com a Igreja Católica no sentido de incluir os imigrantes. E as mulheres. As mulheres tendem a ser mais religiosas e participar mais nas igrejas do que os homens. Há digamos, por razões sociológicas várias, há um debate sobre isso, não só porque as mulheres, de certa maneira, corporizam, digamos, valores mais tradicionalistas, como a família, o cuidado dos filhos, etc. E, num certo sentido, estão mais
participam mais nas atividades paroquiais, etc., do que os homens. E isso é um reservatório de energia e de atividade civil e de lideranças a nível local que também nenhum partido político esteja a pensar a sério na igualdade pode ignorar. Não só porque o problema da condição feminina é importante, mas o problema da condição feminina é importante não só não tanto no sentido de encontrar-se cotas para as mulheres nos parlamentos, isso é importante, ou nas grandes empresas, isso fala apenas a 1% das mulheres. É de trabalhar com lideranças de mulheres e de saber os problemas das mulheres a nível local, nas comunidades. E para isso é fundamental, mais uma vez, estabelecer parcerias com os movimentos religiosos e com os setores da Igreja Católica que estejam dispostos a trabalhar nesse sentido. Pronto, queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, Tiago.